Olá a todos, olá a todas que estão assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Guilherme, hoje, né, coordenador do programa Mesa de Debates, né? E hoje estamos aqui, né, para iniciar uma sessão, né, que há algum tempo já queria fazer, né, para falar com os líderes de bairro, líderes de comunidades, né, de São José dos Campos, para a gente conversar um pouco, para ver a situação que muitos dos bairros se encontram, né? Para a gente bater esse papo, que eu acho que, além dos debates que nós temos estamos fazendo, eu acho que dá voz a essa questão de extrema importância. E hoje, para começar essa sessão, né, estamos aqui com Edmir Silva, né, para contar um pouquinho da situação do bairro onde ele exerce a sua liderança, né? Edmir, por favor, se apresente. Meu nome é Edmir Marcolino da Silva. Hoje eu atualmente sou aposentado, mas fui metalúrgico toda a minha vida, né? Por 40 anos. Além de ser metalúrgico, eu fui dirigente sindical do Sindicato Metalúrgico de 1997 até 2015. E no bairro, na Vila Corintinha, é um bairro próximo ali do estádio Martins Pereira, eu fui presidente em 94, por 2 mandatos, e depois voltei no ano 2000, e estamos lá na frente das discussões em relação ao bairro, nesse período aí até os dias de hoje. Sim, exato. Para começar, né, conta um pouco como está a situação do bairro hoje, né, quais são os problemas, o que precisa ser feito. Bom, primeiramente, eu nunca fui a favor da questão mais individual, mas sempre achei que o individual não pode sobrepor a questão coletiva, mas a questão coletiva era preciso levar em consideração os problemas específicos individuais de cada região. Durante muitos anos, nós participamos, na época do PT, do orçamento participativo. O bairro onde a gente mora, ele, apesar de ser ali na Vila Corintinha, mas a gente nota uma carência que tem toda a região, margeando a Dutra até praticamente ali o Center Valley, pegando ali o Jardim Augusto, Vila Bandeirante, descendo até ali a fundo do vale, acompanhando a Vila Guarani, Monte Castelo. Essa é uma região que os políticos consideram como uma região central, mas se você notar, essa região ela não é privilegiada. São bairros antigos, tem mais de 50 anos, a sua grande maioria, e a gente acaba, na verdade, nessa região não tendo acesso à questão do esporte. Você pode notar que um bairro tem 10 anos, os políticos vão lá e criam uma praça de esporte. E a gente sempre lutou para que aquela região pudesse ter um local que a comunidade pudesse praticar esporte. E os argumentos, de todos os prefeitos que passaram desde 94, dizia que, como a região central é uma região considerada, entre aspas, de pessoas de poder aquisitivo, essa questão de uma área de esporte, como tem um centro comunitário, essa questão todas, ela ficaria fora dos planos dos políticos da região. Essa foi uma briga muito antiga. Nós também achávamos que, para poder a gente conseguir até valorizar um pouco a nossa região, nós fizemos parte do plano diretor, na época do orçamento participativo, depois veio a LOA, né, que obriga os prefeitos a fazer audiência pública, e a gente dizia que a cidade de São José dos Campos, se não tivesse um investimento nas malhas viárias, ela teria, na verdade, futuramente, a questão dos gargalos. Então, a gente, apesar de ser um bairro pequeno, nós participamos ativamente da discussão do plano diretor em relação à questão do problema macroviário da cidade. Não só isso, a gente sempre tivemos envolvido, inclusive com outras sociedades amigas de bairro, do programa de macrozoneamento da cidade, também o problema da questão fluvial, que seria a questão aí dos problemas da chuva. Nós iniciamos o primeiro mandato do PSDB lá atrás, quando o Emanuel era prefeito, a gente fazia uma polêmica com o poder público que existia por parte da cidade, dos políticos,
um programa de higienização social, ou seja, tirar as pessoas humildes das suas localidades onde moram, usando a questão da macroviária, que teria que passar a avenida, a questão do transbordo dos rios, e a gente lançou, na época, um plano que pudesse juntar os bairros que estariam sendo afetados por isso. A Vila Corintinha pela Via Cambuí, que, na verdade, os traçados mudaram todo, né? O primeiro traçado não é onde saiu a Via Cambuí. Nós fizemos toda uma discussão em relação a isso. Pegamos lá a Via Norte, na época, que também tirou os moradores de lá. A prefeitura tinha uma discussão de fazer na Rua Piraquara também, para poder favorecer ali o pessoal que mora naquela região do Luz Brasileiro, e aproveitando também a questão da Via Norte, para fazer a continuidade na Piraquara. Nós tivemos efetivamente na luta em relação à questão da Via Banhado, que também eles queriam tirar a comunidade, então juntou todos esses bairros. Nós fizemos, na época, um plano para denunciar no BIRDS, que o BIRDS, que na verdade financiou tudo isso, que existia a possibilidade de fazer todas as obras que a cidade precisaria, mas sem mexer com os moradores. Ou seja, o próprio BIRD, nós conseguimos várias vitórias, dizia que o impacto social ele tem que ser pensado em qualquer obra financiada pelo BIRD. Se você tirar uma comunidade, a orientação do BIRD é que toda aquela comunidade vai para uma mesma localidade para manter a vida social. E a gente, fomos vitoriosos alguns, outros a gente acabou, na verdade, perdendo a discussão para a prefeitura, porque a prefeitura eles têm uma maneira de minar a resistência coletiva da sociedade. Muitas vezes eles pegam aqueles líderes ou aquelas pessoas que são mais críticas e acabam, na verdade, tentando negociar a desapropriação, e isso fez com que desmobilizasse tudo. E um programa da prefeitura em relação à questão dos transbordos, além e o programa, né, da questão macroviária da cidade, a gente se somou também à comunidade do Putim, que também está na bacia do Rio Cambuí, e o pessoal ali do residencial Cambuí, fica próximo ali a Vila São Benedito. Então, hoje, se você analisar uma parte das obras que do programa da prefeitura foram realizadas, com exceção da Via Banhado, a Via Cambuí, apesar de mudar todo o traçado dela, também ela foi realizada. Nós temos um problema, para nós é crucial. É o problema que nós temos. Você ir para o desenvolvimento econômico e nem isso, se você não levar em consideração uma discussão ampla com a comunidade. Nós temos um problema sério, que foi a questão da Via Cambuí, que ela acabou, na verdade, todo o plano de higienização social, ali na região onde a gente mora, eles desapropriaram a favela do Morro do Regaço, a gente chamava de Comunidade Nova Esperança, que era ali naquela área da antiga olaria da família Ferreira. Tudo começou quando eles disseram que aquela comunidade que ocuparam o Morro do Regaço, e ali, na época do PT, era uma ZEIS, era uma área que ela tinha um caráter social. Na época, conseguiu colocar lá uma infraestrutura. Depois, a prefeitura do PSDB dizia que ali era uma área de risco. E com essa discussão de área de risco, eles conseguiram, entre aspas, depois a gente denunciou e revertemos essa situação, tanto é que 20 famílias não aceitou a proposta da prefeitura para ir lá para o Jardim São José, lá depois do Santinês, e ali começou um projeto de embelezamento da região em torno da Vila Corintinha, que começou ali com a Vila Lúcia, ou seja, quem é morador antigo de São José sabe que aonde é o mercado Atacadão, que já foi Carrefour, aquilo ali era da Cerveng, onde a Cerveng atuava ali como um campo de trabalho dela. Ali tinha a Vila Lúcia, que era uma vila formada pelos ex-trabalhadores na época da Cerveng, e o rio Cambuí, esse rio que eu nasci e fui criado na Vila Corintinha, tenho 53 anos morando no mesmo local. É um rio que ele tinha um espelho d'água quando não chovia, mais ou menos 1 metro de água. Era uma água cristalina que a gente usava para tomar banho e tudo. Esse rio ele começou a sofrer 2 problemas. Primeiro foi a questão dos loteamentos que começaram a crescer
após ali o Putin, ou seja, houve uma impermeabilização do solo, coisas que a gente não se via nesses últimos 50 anos, muitos bairros foram criados, bairro uma casa, cada casa um telhado, uma roupa de lobo, e toda essa água que cai no telhado, toda essa água que cai, e essa água ela começou a ser jogada como é que se diz, na bacia do Rio Cambuí. Além disso, a prefeitura, para beneficiar um hipermercado, você sabe que ali no Atacadão, uma parte daquilo ali era pública. Inclusive, na verdade, aquela loja de carro que tem ali não é uma área particular. Então, a prefeitura, na época, ela sabia que tinha um problema de enchente, ela tinha que canalizar aquela parte do Rio Cambuí que passava entre a JK e a Marsom. Eles fizeram um projeto, e esse projeto também fazia parte da Via Cambuí, e no projeto que eles fizeram, eles diziam que aumentaria a passagem do Rio Cambuí por baixo da JK até a Marsom, em 3 aduelas, sendo cada uma de 9 metros quadrados. Ou seja, você teria ali praticamente 27 metros quadrados de passagem de água. Para fazer isso, eles subiram a JK, naquela próxima ali onde é o Avan. O Avan, na verdade, foi construído em cima de uma lagoa. Eles aterraram uma lagoa que existia ali e criaram o mercado, foram punidos e plantar 500 árvores. A prefeitura pegou o dinheiro do vídeo, aumentou 3 aduelas, cada aduela de 9 metros quadrados, só de araque, ou seja, ela entrava debaixo do JK, mas aonde é o estacionamento do Atacadão era mesmo o Rio Cambuí de 50 anos atrás, permitiu que eles pudessem canalizar uma parte desse rio aí, e toda a água que vinha desses bairros que foram criados na bacia do Rio Cambuí, quando dava enchente, chegava ali próximo da JK e não tinha escoamento de água. Nós sofremos, depois disso, como eu disse no começo, eu nasci e fui criado na Vila Corintinho, tenho 53 anos que moro lá, sou um dos moradores mais antigos do bairro. O rio que a gente usava para nadar, aquela questão toda, fora de época de chuva, ele sempre teve 1 metro d'água. Quando chove, como não existe o escoamento por causa do estrangulamento que a prefeitura fez, acabou, na verdade, criando, toda vez que chove uma chuva considerável, uma enchente que atinge ali toda aquela área da Vila Corintinho. Bom, isso levou até, infelizmente, aí, o óbito de uma senhora moradora do bairro. Então, um grande problema que nós temos hoje é denunciar a prefeitura e ela não cumpre o projeto do DAE. O DAE é o departamento que regula a questão do curso d'água, que permite, entre aspas, que haja intervenção humana sobre rio, né? Porque o rio, na verdade, é domínio da Marinha. E nós denunciamos através, depois dessa enchente que morreu uma senhora, com a ajuda do Dr. Jário, que é um defensor público, e nós conseguimos entrar nessas 3 aduelas e percebemos que ela, na verdade, era de araque. Ela só tinha entrado na JK. Com isso, a gente comprou uma briga grande na época, o mercado Carrefour, que estava naquela época lá, tentou ir no bairro, tentou ajudar a comunidade, querendo doar cesta básica, querendo doar colchão. Nós não permitimos que a população e a comunidade aceitasse essa doação. Nós denunciamos que o mercado tinha sido construído em cima de uma área onde o rio ele foi canalizado e não respeitou as exigências das obras inicial. Depois disso, a gente conseguiu provar e esse mercado foi obrigado a fazer a obra. Então, se você notar ali, toda a água que vem do Cambuí, ela para na JK. Entre a JK, no final da JK, no início do estacionamento desse mercado que hoje é o Atacadão, eles fizeram as 3 aduelas debaixo do estacionamento. Fizeram, está pronto, só que existe uma parede que não foi rompida ainda. Por quê? Eles fizeram até a divisa do estacionamento do Atacadão. Precisa que a prefeitura termine de fazer essa obra, depois que morreu a mulher, que o mercado fez, da Marsom até a linha férrea. E essa é uma briga antiga, já foi feita com todos os prefeitos que tinha ali. Teve um candidato a prefeito que dizia que não poderia fazer essa obra porque não teria problema com o pessoal lá do SAPE. Se aumentasse a vazão da água da Vila Corintinha, do Rio Cambuí, o SAPE teria problema de transbordo. Eu sei que a gente não quer jogar com bairro nenhum contra outros bairros.
O que a gente quer é, eles teriam que resolver o problema do bairro em relação à área de várzea, que vem lá do Paraíba até a linha férrea, da linha férrea fazer o restante da obra ligando até a JK, para que a gente não tivesse esse problema com chuva. Então, essa é a primeira polêmica que nós temos com todas a administração que tiveram, seja ela de esquerda, seja ela de centro, seja ela de direita, ou seja, as obras que foram feitas não foram feitas de acordo. Eles foram multados pelo DAE, que é um órgão federal, em relação a não cumprimento da obra da forma que estava no projeto inicial, mas a multa foi, na época, R$700, uma prefeitura pagar, porque não fez uma obra, onde vitimou uma senhora e toda vez que a chuva é muito forte, os moradores do bairro, cerca de 80 moradores, perdem tudo. Quando eu falo perde tudo. A água entra e inunda tudo ali. Eles tentaram abrir um debate dizendo que é o seguinte, que nós, moradores daquele bairro, nós estávamos na área de transbordo do Rio Cambuí. E a gente desmascarou a prefeitura. Desmascarou porque a gente está lá, eu estou lá há 53 anos, e todas as enchentes do Rio Cambuí eu acompanhei. Todas as enchentes que houveram depois dessa obra eu acompanhei, entrei dentro d'água para ajudar a comunidade e tudo. Então, o problema que nós temos hoje em relação ao nosso bairro, que pega, não só o nosso bairro, Vila São Pedro, que pega da Dutra até a Marçom, a prefeitura precisa resolver o problema e terminar a obra da Marçom até a linha férrea. Então, essa é a primeira briga que nós temos. Infelizmente, eles disseram que não colocaria 15 milhões debaixo da terra para beneficiar um bairro tão pequeno como o nosso. A outra discussão é em relação à própria Via Cambuí. Você, quando vai fazer um projeto, você tem que pensar e você tem que calcular qual é o efeito ambiental daquele projeto. E a Via Cambuí, para ela ser liberada, tinha que levar em consideração a quantidade de água que esse empreendimento jogaria na bacia do Rio Cambuí e teria que ter uma compensação ambiental. Todo o desmate que teve da JK, que depois mudou o curso, na verdade não era aquele curso, até ali na Vila Industrial, até a Chácara Bom Jesus, onde praticamente lá a Via Cambuí passa, eles tiveram que fazer intervenção em áreas que, teoricamente, houve supressão de vegetação. Então, nessa discussão, a prefeitura seria obrigada, então logo elaborasse o projeto da Via Cambuí, uma compensação ambiental. Qual é essa compensação ambiental? Aquela área que eles aprovaram, que eles desalojaram os moradores do Morro do Regaça, ela está reservada como Parque do Rio Cambuí. Esse parque seria ali margeando a JK e levando até onde, teoricamente, poderia passar a Dutra, onde hoje é a PIB. Ou seja, é impressionante como a Via Cambuí ela não veio para beneficiar morador nenhum. Ela veio para beneficiar, antigamente, uma grande emissora de TV que tinha comprado terreno, depois ela foi vendida aí pela essa igreja presbiteriana, e a Via, na verdade, ela está servindo pouco para a população e mais para favorecer essas pessoas. E a gente sempre dizia, toda via ela é feita e calculada para favorecer as grandes construtoras de São José. Quem manda nessa cidade são as grandes construtoras. Elas dizem aonde vai passar uma via, aonde vai passar aquilo, porque elas, na verdade, têm interesse de criar grande empreendimento nas margens das vias construídas. Basta ver lá a Via Oeste, que pega lá do Limoeiro até aqui aquele mercado Colinas. Você nota, depois que fez a via, quantos prédios foram criados. Então, assim, a gente, na verdade, já dissemos, não somos contra a questão do desenvolvimento da cidade. A cidade de São José não é mais aquela cidade de 50 anos atrás, a cidade cresceu muito, ela atraiu muita gente, precisa pensar a questão do sistema viário da cidade, mas tem que levar em consideração tudo, não em consideração só os interesses dos grandes e deixar os pequenos para lá. Então, a prefeitura, na verdade, está enrolando a comunidade de fazer a compensação ambiental, que é o Parque Cambuí. Esse parque poderia resolver o problema que eu comecei a discussão. Nós estamos dizendo que é o seguinte, entre a margem da Dutra até ali a fundo do vale, pegando toda aquela região de Monte Castelo, Vila Guarani, Vila Bandeirante, Vila São Benedito, Jardim São José, Jardim Paulista, pegando toda essa região desse quadrado que eu disse a vocês que vai da Vila Industrial, até a própria Vila Industrial, toda aquela parte da Vila Industrial, ela poderia ser beneficiada. Você tem uma área grande ali, tem muita nascente de água, poderia esse Parque Cambuí ser feito
poderia usar a antiga estrada da Olaria, que ela existe até hoje, poderia a prefeitura, na verdade, resolver o problema da enchente, resolvendo o problema da obra, e poderia criar um espaço, que seria uma reserva ambiental, que as pessoas pudessem ter um parque de fato. Seria, depois do Parque da Cidade, um parque com estrutura, um segundo parque da cidade aqui. Ele favoreceria toda a população da Vila Industrial, toda aquela população que margeia ali no início da JK, e pegaria esse grupo de comunidades que eu coloquei aqui anteriormente. Esse projeto ele está dentro do orçamento do BIRDS, que era a questão macroviária, e resolveria o problema da enchente. Mas eles não vão fazer isso. O que eles querem fazer é transformar aquela parte baixa da Vila Corintinha num grande piscinão. Então, aproveitando que você disse quais são os problemas do bairro. O problema dos nossos bairros, na verdade, é quando você pega uma liderança e que está num bairro onde não tem asfalto, onde não tem escola, onde não tem posto de saúde, onde não tem ônibus, parece que as demandas deles são muito maiores do que a demanda do bairro que já tem. Não, todos os bairros têm demanda e é papel da prefeitura ela dá para a população, independente de onde mora, condições dignas de moradia. Hoje, eu acho que é o seguinte, fica muito difícil de você mobilizar uma comunidade, é mais fácil mobilizar por um ônibus, mais fácil mobilizar por um posto de saúde, mais fácil mobilizar por uma escola, do que você mobilizar para aquilo que a gente está discutindo hoje, que é a questão de resolver o problema da enchente do Cambuí e esse parque ecológico, ou Parque Cambuí. Mas, assim, se tem o dinheiro é parte de um financiamento público, do dinheiro do banco do BIRD. A prefeitura não vai fazer, porque parte desse dinheiro do projeto inicial, que seria aí a questão de resolver o problema viário da cidade, a questão dos transbordos do rio, eles praticamente, parte desse dinheiro foi usado em outras obras. É como aquela história da Petrobras. A Petrobras fez uma ampliação enorme aqui na cidade, acabou com a qualidade de vida dos moradores do Vale do Paraíba, porque nós estamos entre duas serras, nós estamos entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E a ampliação que teve na Petrobras também teria que ter uma compensação ambiental. E a prefeitura, na época, tinha um dinheiro baseado nessa ampliação da Petrobras, que praticamente sumiu esse dinheiro. Como também sumiu o dinheiro que era reservado à área do Parque Cambuí. Então, assim, você está dando um espaço para a gente colocar, de vez em quando permite, algumas rádios, né, que são concessões públicas, que me chama para poder falar, eu sempre vou lá, fica batendo na mesma tecla, mas eu vou bater na mesma tecla até resolver os problemas. Aqui tem que ser chato mesmo, é um direito nosso. Se é um direito nosso, e esse direito, na verdade, ele foi prometido, não para nós, foi prometido para fazer esses grandes empreendimentos, ele tem que ser respeitado da população. Então, assim, se você perguntar se tem mais problema no bairro, logicamente que temos, né? Nós temos problema no asfalto, que é um asfalto muito antigo, nós temos problemas no pequeno espaço que nós temos hoje lá em relação a uma área de esporte, que é um campo lá onde atua o time do Jussara e o PSV Corintinha, que é um time do bairro. Tem um espaço ali que a cada 3 anos eles vão lá, troca a grama, não sei para onde vai o dinheiro, mas é um espaço muito mal cuidado. Nós fizemos toda uma discussão no passado para criar um centro comunitário em volta do campo. A prefeitura dizia que não poderia criar esse espaço por causa da torre de transmissão que passa ali do lado do espaço, mas a vida é assim. A Urban ela tinha uma área onde hoje é o posto de saúde do Jardim Paulista, que fica ali do lado do estádio Martins Pereira, onde tem aquele posto de saúde ali, ela era a área da Urban. A prefeitura desapropriou a Urban, tirou para fazer o posto de saúde, nós somos favoráveis, porque o postinho que nós tínhamos para a região ficava ali no Jussara, perto daquela quadrinha do Jussara ali, era muito pequeno, não tinha um bom atendimento. E o que a prefeitura fez? Ela pegou justamente na área que a gente dizia que nós queríamos um centro comunitário, que não podia fazer por causa da torre de transmissão, e fez lá o ADC da Urban, ou seja, onde a Urban tem o seu clube. E área que não falta. Nós temos a área do Morro do Regaça, que foi desapropriado para fazer o parque. Nós temos uma pequena área onde fica o campo do PSV e do Jussara. E nós temos uma outra área, que eu não posso afirmar aqui, mas eu acho, onde tinha aquela torre da transmissão da antiga Rádio Clube, do lado do estádio Martins Pereira. Para mim, aquela área foi uma área, na verdade, que foi dado como comodato. E aquela área de quando a igreja lá comprou a rádio, levou a antena lá para o outro lado da Dutra,
e aquela área hoje está lá. E, de vez em quando, ela é explorada com estacionamento, quando tem grandes atividades no estado de Martins Pereira. Também é uma área grande, que fica do lado do Martins Pereira ali. Outra área que poderia ser usada no passado, não queremos aqui polemizar com ninguém, nós achamos que todo trabalho social ele é importante, é a área dos alemães. Quem não se lembra dos alemães que foram assassinados em 1969, né? Os alemães que era proprietário daquele terreno onde hoje é lá o campo dos alemães, inclusive aonde que era o Pinheirinho, era de uma família de alemães que não tinha herdeiro, que foram assassinados no estado, perto do estado de Martins Pereira, e também tinha uma área grande ali, que é usada como uma obra social, Célio Lemos. Ela teve um papel fundamental quando eu era criança, tinha um aproveitamento para as crianças trabalhar na horta. Hoje tem lá uma creche, criaram lá nesse espaço uma casa do idoso, mas são espaços que poderiam, pelo poder público, ser usados para poder melhorar a qualidade de vida, não só do morador da Vila Corintim, mas de toda a região. Então, essas são as grandes demandas, essas grandes reivindicações que nós temos. Infelizmente, entra governo, sai governo, e todos eles viram a cara para a comunidade desse entorno. Sim. Outra pergunta que eu quero fazer, Edmir, é em relação à questão da pandemia, né? Como que a comunidade, né, o bairro está enfrentando a pandemia, né? E como que a pandemia afetou? Como que vocês estão fazendo, se organizando? Quais são as dificuldades? Olha, infelizmente, eu vou ser bem honesto a você, eu tenho uma posição crítica em relação não só ao bairro, mas como a população brasileira enxerga essa questão da pandemia. Para mim, nós estamos dentro de uma barbárie, e essa barbárie ela é incentivada pelo presidente da República hoje que está aí. Para mim, não sei como pode chegar ao poder uma pessoa que não tem condições nenhuma, ou seja, já tinha mostrado que não tinha condições nem de ser deputado e acabou sendo presidente da República. Então, hoje, você tem pessoas que se preocupam com a pandemia, mas não tem como fazer nada, as pessoas são obrigadas a conviver com ela, as pessoas são obrigadas a trabalhar, as pessoas são obrigadas a se locomover. Nós estamos vendo hoje aí um grande número de pessoas da área de saúde que estão contaminadas e falecendo. Nós temos hoje também muito cobrador de ônibus também que estão perdendo a vida em relação à pandemia, que são obrigados a trabalhar. Mas, assim, eu acho que tem uma omissão do poder público que não pensa na população do modo geral. Também existe por parte da população, talvez pelo número de pessoas que vêm a falecer, pode ser que as pessoas acham que são muito pequenas em relação à quantidade de pessoas que teoricamente vivem, mas nós estamos num país onde nós somos o segundo país em número de mortes no mundo, e nós não somos o segundo país em extensão de terra, nem em população, tem país muito maior do que o nosso. Então, assim, a comunidade, no modo geral, ela é obrigada a enfrentar a pandemia. E, infelizmente, não temos condições, a não ser que haja por parte do governo um lockdown, e também existe por parte do governo uma garantia que as pessoas não percam o emprego, uma renda que as pessoas pudessem ficar em casa para poder evitar o contato com a pandemia, mas que também pudessem sobreviver. E eu acho que o bairro onde eu moro, ele está sofrendo como está sofrendo a comunidade do modo geral. Logicamente que nós não podemos dar o mesmo peso aos moradores de bairros operários com os moradores de bairros de um poder aquisitivo maior, nas áreas nobres da cidade. Porque se você tem um trabalhador comum afetado pela pandemia, ele vai ser obrigado a procurar o serviço público. O serviço público, não que seja ruim, mas há muitos anos que o governo não vem investindo na saúde pública. Então, a chance de um morador, um operário de um bairro, de uma classe operária, sobreviver a uma pandemia é muito menor do que os políticos que têm todos os acessos e muito menor do que os bairros nobres. Mas eu acho que também, apesar de toda essa, como é que se diz, omissão do poder público em relação à pandemia, também existe culpa uma parcela da população que acaba, na verdade, como é que se diz, banalizando o risco dessa doença. Nós temos no bairro, nós não temos nada assim organizado pela SAB que oriente os moradores, mas a gente percebe aí, talvez não só eu, mas todos os moradores, que existe aquele que se preocupa e aquele que se preocupa e é obrigado a enfrentar, e tem aqueles que, na verdade, não levam muito a sério e não estão nem aí. O problema é, se você tem
um problema da pandemia, que ele perde o controle, afeta quem não está nem aí e aquelas pessoas que se preocupam. É igual a questão da dengue, né? Não adianta você cuidar da sua casa fazendo um trabalho de prevenção em relação à dengue se o seu vizinho não deixa a água parada, se os lotes não são capinados, aquele negócio todo. Porque o mosquito não vai escolher a casa que ele vai picar o morador. Ó, esse aqui não se cuida, eu vou picar ele. O mosquito, ele, na verdade, espalha a doença na região. Então, com relação à pandemia, para mim, em primeiro lugar, existe uma ambição de toda a esfera pública, começando pelo presidente, que dá um mau exemplo. Também o governo, que também faz política em relação a isso, mas também, na hora que precisa apertar, o poder econômico acaba, na verdade, falando mais alto. E aqui em São José, nós temos um prefeito que não está nem aí com a pandemia. Tanto é que, várias vezes, ele chocou com o governador em relação, inclusive, às restrições. O que eu acho nesse momento, que o poder público já não faz nada, ele pode piorar a situação. Nós estamos vivendo uma segunda onda. E eles querem, a partir de fevereiro, liberar as escolas para que os alunos voltem a estudar. Se a escola não consegue controlar nem os piolhos da cabeça do aluno, vai conseguir controlar que os alunos não usem máscara, que usem máscara, aquelas questões todas. Eu acho que, nesse momento, o poder público teria que pensar e reavaliar se é o momento de voltar às aulas. Eu sei que existe um prejuízo muito grande, esse prejuízo vai custar caro para os países, né? Inclusive para o Brasil, um país atrasado como o nosso, mas eu acho que a educação você pode recuperar, melhorando a qualidade do ensino, que também nunca foi lá grande coisa. Agora, uma vida perdida, isso não se recupera. Então, eu acho que precisamos pensar melhor essa questão de como enfrentar essa segunda onda da pandemia. E a prefeitura está tendo algum tipo de política, por exemplo, de entrega de máscara, entrega de álcool gel para a comunidade? Olha, no começo, você percebia, né, que no começo passava aqueles carros, nem da prefeitura era, né? O carro era baseado numa farmácia, que eu não quero fazer propaganda dela, mas era louvável. Você via os carros pulverizando no centro aí, passando lá. No começo, até a prefeitura passava com um carrinho de som, falando algumas coisas que ela mesmo não cumpre. Mas, assim, a nossa comunidade, ela tem uma parte bem carente, uma outra que tem um pouquinho de condições, mas não é uma comunidade. Quando eu falo comunidade, não é uma comunidade, é um bairro, né, estruturado e tudo. Mas eu vejo que a prefeitura, como governo federal, não está muito preocupado com a situação, não. É meu ponto de vista, eu vou dizer o que eu penso. Se está morrendo poucos jovens, estão morrendo pessoas com morbidade, algumas doenças já pré-existentes, e estão morrendo mais pessoas idosas, eu acho que para o governo federal, ele pensa, e já falou isso aí, não ele particularmente, mas seu secretário, que eles querem mais que as pessoas idosas morrem mesmo, porque eles fizeram a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência já tirou direito de uma gama grande de trabalhadores, mas uma quantidade desses 200 mil, 200 e mais de 202 mil pessoas que morreram, a sua grande maioria são pessoas idosas que o governo vai deixar de pagar a aposentadoria. Talvez eu acho que o pano de fundo nessa questão é isso. Agora, a Prefeitura de São José dos Campos, ela deixa a desejar. Eu moro na Vila Corintina, nasci ali, mas também faço parte da comunidade de Taquari, é uma região lá quase da divisa de Monteiro Lobato, onde eu tenho um local que eu gosto de ficar também com a minha família. Inclusive, na pandemia, eu fiquei mais tempo lá para poder evitar o isolamento. E a gente percebe que não tem uma preocupação do poder público efetivamente de orientar e poder assessorar essas comunidades, fornecendo o álcool gel, né? Porque o álcool gel, se você tem hoje um salário já rebaixado, se você tem um custo de vida que cada vez sobe mais, uma cesta básica que não para de aumentar, para uma família e um operário, além disso, ter que usar o seu dinheiro para poder usar álcool gel, essas questões todas aí, o produto de limpeza já são caros, então encarece mais. A prefeitura poderia, na verdade, era fornecer, ou seja, fornecer o álcool gel e fornecer as máscaras de graças para as regiões, eu estou falando no geral, independente da região, mas principalmente onde as pessoas têm essa dificuldade de adquirir aí esses meios para seguir os protocolos da OMS em relação a como combater a pandemia. Sim, e questão de hospital, como que tá a região? Tipo, questão para onde estão levando as pessoas que estão com Covid? Como que tá essa situação?
Olha, eu acho interessante. Você paga um convênio médico, não é barato. Se você tem uma pessoa aí na casa de 53 anos, como é meu caso, e você tem os filhos, praticamente eu sou aposentado, a vida toda fui metalúrgico, mas o convênio médico praticamente, para quem é aposentado e ainda tem condições, ele consome aí mais de 40% do valor da aposentadoria de um metalúrgico, imagina do restante. Então você acaba, na verdade, sendo refém, sendo obrigado a usar o serviço público. Mas para aí, tem duas doenças, apesar da prefeitura, apesar dos nossos hospitais e ter algumas excelências, tem duas doenças que os convênios médicos praticamente empurram para o poder público. Uma é o câncer, né? Que dá um custo muito alto em relação à questão do tratamento. Muitas vezes o tratamento da prefeitura é melhor do que o do setor privado. E hoje nós estamos vendo que a maior parte das pessoas que têm convênio médico, que acaba, na verdade, sendo contaminado, precisam de tratamento médico em relação à pandemia, para onde estão sendo levados? Os hospitais públicos. Porque o setor privado diz que é o seguinte, apesar de você pagar o convênio médico, diz que eles não têm leito de hospital para atender. É logicamente que eles têm. O que eles não querem, na verdade, é fazer com que uma pessoa que esteja contaminada pela Covid, que o custo é alto, dos respiradores, daquele acompanhamento médico. Então, eu acho assim, hoje o setor público está sobrecarregado. A prefeitura até ensaiou fazer ali no Teatrão, como é que se diz? Fazer um anexo ali para poder deixar o hospital municipal mais para a questão do Covid. Mas, assim, se as coisas saírem do controle, não existe planejamento público para que possa ter leito de hospital para todos. Então, nós vamos ver, dependendo do grau que essa pandemia atingir aí, se a vacina não vier logo, nós vamos ver, infelizmente, que os profissionais da saúde vão ter que escolher quem vive e quem morre. Imagina você, um profissional de saúde que já está praticamente não tendo vida, ficando nos hospitais, muitas vezes 48 horas, ele poderia salvar mais vida e vai acabar, na verdade, tendo que optar entre esse vive e esse não vive, por falta, na verdade, de espaço, falta de investimento. Então, por mais que a gente diga, a saúde já não culpa dos profissionais de saúde. Esses são, na verdade, os grandes heróis. Mas o investimento público na saúde já não prestava, imagina hoje com a pandemia que assola esse país. E a perspectiva pela vacina? Qual que é a sua opinião? Bom, eu vejo muitas discussões atravessadas. Infelizmente, as pessoas, na verdade, deveriam levantar a mão para o céu e agradecer a Deus pela quantidade de vacina que estão aparecendo. E a gente vê o contrário. Existe um negacionismo muito grande, existe uma campanha anti-vacina, existe piada, e essas piadas estão no nosso meio, de pessoas que dizem que não vou tomar vacina porque a vacina vai virar jacaré, aquilo. Olha, se a gente tivesse levado essa discussão em relação à vacina do Covid, como foi da paralisia infantil, como foi da tuberculose, como foi de todas as doenças que existem nesse país, nós tínhamos perdido muitas vidas. Foi graças às vacinas que hoje nós erradicamos algumas doenças que estão voltando, que os investimentos na saúde não estão sendo à altura. E eu acho que, eu vou ser bem honesto, se disser para mim que vai vacinar amanhã, eu estou na fila. Eu prefiro 1000 vezes correr o risco de ser vacinado do que correr o risco de ter que enfrentar aí um hospital e ficar aí entubado sem as pessoas que a gente mais gosta longe da gente. Para mim, se a vacina fosse do jeito que eles estavam falando, aí sim poderia, mas hoje não está nada comprovado. Nós temos no mundo hoje praticamente quase 22 milhões de pessoas que foram vacinadas no mundo. No Brasil, nenhuma. E dessas 22 milhões, são raríssimos casos, e algumas exceções, de você diz que a vacina criou um efeito colateral. Ou seja, é mais fácil a pessoa ter um efeito colateral tomando uma cachaça no bar ou tomando um caldo de cana moído no motorzinho da Kombi do que tomando vacina. Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, Edmir, você falou um pouco, né, da relação das lideranças de diversos bairros, né? Eu queria que você, digamos assim, aprofundasse mais como que é essa relação entre essas lideranças, tipo, vocês tiram algo em comum, né? Vocês tiram ações em comum? Conta mais como que funciona. Olha, quando começou algumas das entidades de amigo de bairro se juntar e criar uma associação,
foi o caso aqui na Zona Norte, outros casos na Zona Leste. Você juntava 5, 6 amigos de bairro e montava uma associação de moradores grande, abrangente, para ter mais força de pressão política. Ninguém quer que essas associações cresçam. Por quê? Porque o amigo de bairro, com raras exceções, eles são curralzinho de político. Aquele vereador que dá um joguinho de camisa na véspera da eleição, aquele político que aparece lá e como é que se diz? Ele copita algumas lideranças para poder, nas eleições, se candidatar e ser vereadores e outros manter seu curral. Eu digo isso porque é o seguinte, o Jardim Paulista não é que nunca foi representado na política da cidade. Nós tivemos do Pedro Bala, que se não fosse morto na época, né, era vereador até hoje. Nós tivemos o Cristiano também, que foi vereador por muito tempo. Tivemos o Nata, que teve um mandato. Assim, o que eu acho que a prefeitura, agora está proibido, mas antes, aquelas festinhas de bairro, liberava dinheiro público para aquelas lideranças fazer festinha lá, festa de amigo de bairro, festa não sei do quê, festa daquilo, e acabava, na verdade, a população ficando meio alienada, essas migalhas que foram colocadas. Eu acredito que falta para as lideranças talvez uma visão mais ampla, né? Porque para mim não interessa quem é prefeito, não interessa quem é vereador. Se a população soubesse a força que ela tem, eu digo isso pela questão da experiência que eu tive como dirigente sindical, quando os trabalhadores mobilizam, não tem patrão que aguenta. E quando os trabalhadores se mobilizam e eles partem para uma luta, reivindicando seus direitos, na sua grande maioria das vezes eles conseguem. Eles só não conseguem quando eles se afrouxam, quando eles não lutam. E a população também é assim. Nós não podemos achar que os políticos, na verdade, eles fazem favor a nós. Na verdade, os políticos são funcionário público pago por nós, porque é com o nosso imposto que paga. Eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer uma junção, juntar as lideranças de bairro da cidade, porque cada um tem uma ideologia diferente, não é isso? Cada um tem uma ideologia, cada um tem um pensamento, cada um está ligado a uma corrente política, cada um está ligado a um político. Isso acaba atrapalhando. Eu acho que as pessoas podem ter sua religião, as pessoas podem ter sua ideologia política, porque o que é uma liderança de bairro, ela tem que primar. Não é brigar pelos interesses da comunidade? Então, se as lideranças de bairro tivessem essa visão, também não é só liderança, não. A liderança tem um papel a cumprir, porque o nome já disse, ela é uma liderança. Mas também a população, infelizmente, eu sou daquela opinião. Eu gostava mais quando nós, inclusive no movimento sindical, a gente via muito, as pessoas viviam uma visão coletiva, ou seja, você vivia em comunidade, essas questões todas. A modernidade, o acesso às redes sociais e tudo, você tem uma abrangência coletiva, mas, na verdade, os interesses são individuais. Então, assim, o que acaba, na verdade, faltando eu estou preocupado com o meu problema. O problema do outro não me interessa. E muitas vezes o cara diz, estou preocupado com o problema do meu bairro. E olha lá se está preocupado mesmo. O problema do bairro vizinho não interessa. E isso a gente percebe na disputa do orçamento municipal. Só não sai cadeirada quando é feito a questão das LOA, a questão das audiências públicas, porque não se junta todo mundo. Mas imagina se chegasse lá e falasse o seguinte, nós temos tantos milhões para investir na cidade. As lideranças vão decidir para onde vai esse dinheiro. Imagina. Talvez é o seguinte, seria cadeirada porque é igual no Congresso Nacional. Aquilo ali é um covil de corrupto safado que tem no Congresso Nacional. E eles são comprados. Por que eles são comprados? Muitos, na verdade, é o seguinte, não interessa quem está no poder, eles querem estar ali para poder pegar verba de gabinete, verba para levar para o seu estado. Eu penso assim, não existe comunidade, essa comunidade não está ligada a um bairro. Os bairros são nomes que se deram para poder identificar aqueles moradores e muitas vezes facilitavam o CEP para a entrega de correspondência. Nós temos que pensar que nós somos moradores da mesma cidade, do mesmo país, do mesmo planeta, e se a gente pensar dessa forma, de forma coletiva, não individual, mesmo que o dinheiro seja curto, eu sei que é curto, mas dá para poder cada um puxar um pedacinho de cobertor e cada um, se não passar o frio, pelo menos sentir coberto. O que falta hoje na cidade, para as lideranças de SAB, são isso. E, com certeza, quando algumas lideranças aparecer com essas ideias de juntar os bairros, juntar a SAB, para poder criar força, rapidinho elas vão ser cooptadas por algum político para poder
deixar essa ideia de lado, ou os políticos vão abraçar essa ideia para poder aumentar o seu curralzinho eleitoral. Ô, Edmir, aí tem uma coisa que você falou e que eu já vinha acompanhando antes. Você acha que precisa ter formação dessas lideranças? Olha, eu vou ser bem honesto a você. O que mais falta nesse país é a formação. Ou seja, um país que não tem formação educacional, ou seja, além disso, formação, eu acho que a formação, como é que se diz, profissionalizante, os cursos técnicos são muito importantes. Na escola você ensinar o inglês, a matemática, são muito importantes. Mas eu acho que as pessoas, na verdade, estão deixando de lado aquelas matérias que elas te dão conhecimento. Então, formação, que eu penso, as lideranças, teoricamente, elas não podem aparecer do nada, né? Não pode ter uma liderança que alguém chegou e disse o seguinte: você vai resolver os problemas. Ninguém resolve o problema dessa forma. O que eu acho a liderança precisa ter uma formação, e aí eu não sei de que forma que isso se daria, para despertar a questão da coletividade e a gente tentar quebrar essa questão do individualismo, que é muito forte. Então, assim, se você disser o seguinte: como é que resolveria isso? Eu não sei, porque qualquer um que tentar, por esse caminho, criar formação de liderança, sabe aonde que existe a formação de liderança? E que nós estamos vendo aqui, eu não tenho nada contra a religião, eu tenho a minha, eu respeito todas elas, mas os grupos religiosos estão criando formações de liderança e eles estão, na verdade, intervindo na política. Uns até com boas intenções e outros com intenções obscuras. A bancada no Congresso evangélica, inclusive a católica e tudo, a bancada da arma, a bancada disso, a bancada daquilo, elas têm muita força. Mas também eles estão tentando aí criar formas de formar liderança, alguns com e outros, na verdade, para aumentar a sua influência política na esfera municipal, estadual e federal. Agora, precisa de formação? Logicamente que precisa. Mas a primeira formação é cada um de nós que somos liderança e cada morador ter esse senso de coletividade, ou seja, achar que a vida do meu vizinho, a vida do morador do outro bairro, ela é tão importante como a minha. E a gente temos que pensar como resolver o problema de forma coletiva, não individual. E como que é a relação? Aqui em São José, o movimento sindical é bastante forte, né? Como que é a relação do movimento sindical, de outros movimentos sociais, com as comunidades? Primeiro que é o seguinte, quando a gente fala movimento sindical, eu vou ter problema de falar isso, porque eu tenho relação com vários movimentos sindicais. Tem sindicatos e sindicatos. Tem sindicatos que são criados de fachada, são sindicatos, na verdade, de cartório, que vive aí com o confederativo, que ainda não acabou, que vive com o imposto compulsório, que é o imposto, aquelas questões todas. O que me chamou a atenção, o que mais me levou a entrar eu entrei primeiro, na verdade, minha vida foi na formação mais de bairro, depois que eu entrei para o sindicato. Eu sou militante do movimento social de bairro desde 94 e só fui virar dirigente sindical quando trabalhava na Embraer em 97, mas assim, existem sindicatos que têm essa preocupação. Inclusive nos seus congressos, o nosso congresso do sindicato metalúrgico, a gente sempre colocava para os trabalhadores essa discussão. Porque o trabalhador, não, sindicato é sindicato e não tem que pensar em nada, não. Sindicato, na verdade, a gente percebe a formação dos sindicatos anarquistas, que foi um papel crucial de mudar a relação do trabalho no Brasil. Os anarquistas, na época, italiano, que depois foram obrigados, o Getúlio Vargas, a criar essa estrutura sindical encabeçada, né? Criou o sindicato por forma obrigatória, mas eu conheço o Sindicato dos Químicos, ele tem uma preocupação social, ele ajuda muito as comunidades. Tem o Sindicato da Alimentação, que tem esse papel, o Sindicato Petroleiro também tem esse papel, o Sindicato Metalúrgico, ele tem um papel fundamental. A luta do pessoal do Pinheirinho não existiria e não teria o sucesso que teve se não fosse o Sindicato Metalúrgico apoiar aqueles moradores que não ficaram no Pinheirinho, mas hoje cada um tem sua casinha. O que eu penso cada vez menos está tendo esse espaço nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais. Mas por quê? Justamente porque os próprios trabalhadores não aceitam isso. Eles não aceitam, eles acham que o sindicato tem que brigar pelo problema dele da fábrica.
E por isso que é importante nos congressos das categorias que tem, principalmente os congressos das entidades que criam congresso, abrir esse debate e fazer essa discussão, que o sindicato possa, as suas secretarias, todas que tem, ter uma preocupação também com as entidades sociais, ou seja ela de moradores, associações de moradores, seja ela de movimento sem terra, movimento sem teto. Eu acho que trabalhador, quando ele sai da fábrica, ele vai para algum lugar. Não existe trabalhador que sai para o alojamento. Ele é trabalhador metalúrgico, químico, petroleiro, comercial, aquela questão toda, mas quando ele sai do trabalho, ele vai para a sua comunidade. Então, a gente tirar essa relação, desmistificar essa questão e achar que sindicato é só para resolver o problema dos trabalhadores, eu acho que o sindicato tem que ser, além de resolver o problema dos trabalhadores, interferir na política do cotidiano e apoiar todas as lutas de opressões que existem na cidade, inclusive do mais fraco contra os mais fortes, que para mim o mais fraco hoje é a comunidade, os moradores dos bairros, e os mais fortes são a prefeitura, que deveria ser o contrário, ou seja, a prefeitura deveria ser para servir. Então, assim, espero que os outros sindicatos possam aí também não diminuir o papel que já vinha praticando, mas os outros que não praticam também colocar dentro da sua estrutura uma parte daquilo que os trabalhadores pagam mensalmente, para que a gente possa apoiar as lutas das comunidades, principalmente na SAB, sem terra, sem teto e sem terra. E outra pergunta, que inclusive me mandaram aqui, né? O IPTU, né, é proporcional à média salarial dos habitantes do bairro? Como que funciona essa questão? Me mandaram. O IPTU é uma palhaçada sem tamanho, não que não precisa ter. Quem paga imposto é pobre. Você acha que esses prédios, você acha que esses shopping pagam imposto como paga nós? Não paga nada. Na verdade é o seguinte, uma casinha velha que você suou para trabalhar, um carrinho velho que você suou para comprar, você paga um imposto danado aí, entendeu? E o IPTU sobe todo ano, e o salário não. Imagina, eu tenho uma casinha lá que já faz 50 anos que ela está caindo nos pedaços. Para a prefeitura parece que ela valoriza todo ano. E todo ano eles vão lá e corrigem o IPTU. Eu acredito que é o seguinte, não que eu seja contra os impostos. Eu sou a favor que todos, na verdade, têm que pagar impostos, mas de acordo. Nesse país, tanto imposto territorial, imposto predial, imposto salarial. Você vê, se você pegar um morador que tem uma casinha aí que vale 50 mil, o carneiro IPTU dele vem tanto lá. E aí você pega um grande empreendimento, se você pegar proporcional, na verdade, esses grandes empreendimentos deveriam pagar muito mais imposto e isentar essa população. Não só os aposentados, não, mas no geral. É igual... Eu sabia que nesse país nosso, né, já fugindo um pouco do IPTU, o IPTU está relacionado de acordo, entre aspas, com a avaliação da prefeitura em relação ao seu imóvel. Então, ela, como o carro, ela pega lá, vamos supor, o carro, o IPVA pega a tabela FIP, coloca lá 4% do valor, dependendo da categoria do carro, e gera o valor. O IPTU é baseado, entre aspas, no valor venal do imóvel, e a prefeitura cria essa forma de correção, né? Mas, assim, nesse país, quem tem iate, quem tem avião, quem tem essas lanchas luxuosas, não paga um centavo de imposto. E você está vendo como é que funciona a coisa. Então, a questão do IPTU, ele, apesar de ser injusto na forma da cobrança, ele também é injusto na forma que ele volta. Muitas vezes você está pagando um imposto e ele beneficia muito mais um bairro nobre. Olha lá aquela ponte bonita que fez lá, né? Fizeram uma ponte linda lá, o Bolinho Caipira, lá no Colinas, para resolver o problema do trânsito. Imagina, aquilo ali são impostos que todo mundo pagou, tanto quem pagou, quem mora lá no Colinas, quem mora no Esplanada, como também aquele coitadinho que mora no bairro ali, é imposto que ele pagou e a prefeitura acabou, na verdade, priorizando aquela obra. Não estou dizendo que não precisa fazer obra, mas para mim, todos os impostos pagos nesse país, eles são mal distribuídos. Ou seja, nós pagamos muito imposto e tivemos um retorno muito pequeno em relação àquilo que nós pagamos. Sim, e para finalizar essa conversa, que está muito boa, né? Você consegue traçar uma perspectiva, né? Uma opinião em relação à política urbana para a cidade no futuro? Olha, São José é uma das cidades mais ricas do país. Já foi mais, né? Nós temos um problema sério, né? Essa cidade chegou a ter
3% da população como operário fabril, ou seja, trabalhava nas fábricas. As fábricas, na verdade, era grande concentração de trabalhadores e mão de obra. Hoje, São José, ele não chega, na verdade, a 17%. E a forma que nós estamos vendo hoje, a forma que o capital ele se reorganiza, né? São José praticamente virou uma cidade não industrial como era no passado. Nós vivemos numa cidade do setor de serviço, não é isso? Hoje, o grande número de trabalhadores estão no setor de serviço, no setor, não no setor produtivo em si, no setor industrial. Então, para você traçar uma política para uma cidade rica como essa, mas também caindo essa questão do salário médio da população, você vai ter cada vez mais pessoas indo para as áreas, como é que se diz, mais fora das áreas urbanas, né? E transformando algumas áreas rurais, inclusive algumas áreas, infelizmente, que são área ambiental, de domínio ambiental, em bairro. Eu acredito que para a gente resolver o problema urbano da cidade, precisaria repensar uma política pública. Eu acredito que todo o programa habitacional da prefeitura ele tem que levar em consideração que nós temos uma região central que ela é morta. Nós temos uma região central que é só comércio e casas velhas, e comércio, que poderia ser usado de uma forma urbanista. Eu acho que também a questão de urbanização da cidade tem que levar em consideração o meio ambiente. Nós temos que rever a nossa postura em relação à questão do ambiente. Tudo que faz a terra recairá sobre o filho da terra. Isso não tem jeito. Se você constrói e libera obras em áreas que não foram planejadas, eu tenho uma fórmula pronta, mas eu acho que teria que juntar a população, inclusive o setor imobiliário da cidade, as construtoras, e tentar elaborar um projeto, né, urbano pudesse levar em consideração. Agora, assim, eu não acredito, vou ser bem honesto a você, São José foi uma cidade que atraía muitas pessoas para cá por causa da oportunidade que tinha. Cada vez menos você está tendo uma cidade com menos oportunidade. Então, para você trabalhar no mercadinho, para você trabalhar no setor de serviço aqui em São José, em qualquer outra região, o salário é o mesmo. Então, o encanto por São José dos Campos cada vez vai diminuindo, né? Pela concentração de riqueza que tem. Mas se a gente não pensar uma política planejada, o que nós podemos correr é ter cada vez mais bairro distante, né? E cada vez mais necessidade de você criar infraestrutura. Eu penso que a gente poderia usar a infraestrutura que tem na cidade, que já está ali funcionando e tudo, e atrair a população mais pelo centro, onde já tem toda a estrutura, seria mais econômico, e viabilizar, na verdade, moradias e tentar fazer uma discussão pensando aí nos meios de transporte também, né, que possa ser de massa, porque não pode ser do jeito que nós estamos vendo a cidade, ela cresceu demais e ela tem problemas crônicos que poderia ser evitado se a política fosse bem mais pensada em relação ao bem-estar social da sua população. Sim. Edmir, estamos aqui chegando em uma final de uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa bastante importante, foi uma conversa bastante interessante, né? Escutar as lideranças, pretendo fazer isso com outras também, né? Eu acho que é fundamental levantar essa conversa, né? Porque, como você próprio falou, tem a questão do tempo de rádio, que vocês têm, que normalmente é bem complicado expor tudo que tem que expor, né? E espero que o canal tenha cumprido esse objetivo, né? Passo para você as considerações finais. Eu que agradeço. Eu penso assim, os meios de comunicação, antigamente, eles não estavam praticamente concentrados na mão de poucos, né? E a gente acabava, na verdade, mesmo sendo uma concessão pública, tendo
pouco espaço para poder colocar os nossos pontos de vista, porque nosso ponto de vista ele vai chocar com alguns interesses dos políticos, daqueles que têm muito e que continuam, na verdade, sempre querendo manter no poder. Agora, os meios de discussão alternativos, que são as redes sociais, ela tira um pouco desse monopólio. Apesar de nós ter um problema muito sério, né? Nós estamos vivendo aí hoje o seguinte: a disseminação de fake news, a disseminação de ideias, como é que se diz? Fascistas, outras atrasadas, outras muito conservadoras, ela se espalha. Então, eu acho que nós deveríamos pensar mais, né, nessas formas de meio de comunicação social, inclusive aproveitando aí a questão do advento da tecnologia, né? Nós estamos aí daqui a pouco próximo a 5G, e tentar criar as lideranças, nós temos aí esse tal de influenciadores. Olha que nome bonito, né? O cara não fala nada, coisa com coisa, inventa moda, inventa história, inventa conceito de vida, e são milionários, tem seus carrões, suas fazendas, da noite para o dia o cara fica rico. Ele influencia o quê? Qual é a influência que ele faz sobre a população do modo geral? É uma influência negativa. Eu acho que o que nós temos que criar é influenciadores sociais que façam esse debate. Tem uma travada. Tem uma travada esperando a conexão do Edmir recomeçar. Esperando a conexão do Edmir recomeçar, acho que travou, né? O Edmir, tá na escuta? Pelo visto, caiu, né? A conexão dele, né? Vou esperar ele voltar. Se ele não voltar, eu encerro, né, a entrevista, né? Lembrando que amanhã vai ter uma entrevista com o Gonzalo, né? Depois de amanhã, quarta-feira, com a professora Renata da Univap, para falar de educação em pandemia. Quinta-feira, com a Natasha, para falar de questão da disputa, né, que está tendo entre Dória e Bolsonaro. Quinta-noite, com o professor Lúcio Flávio, para falar sobre comunismo. Né? E sexta-feira vamos conversar com a Lúcia Rodrigues, né, jornalista da Viu Mundo, para falar da relação entre mídia e bolsonarismo, toda essa discussão, né, e também em torno da questão da pandemia, né? Esperando o Edmir voltar, né? Mas antes disso, lembrando sempre também, né, para se inscrever no canal no YouTube, curtir a página do Facebook, né? Curtir o vídeo no YouTube também. E, né, também seguir a gente no Instagram, compartilhar o vídeo, para poder ter um alcance bom, para poder levar a luta dos moradores também adiante, para levar para o YouTube entender que esse vídeo também é importante para ele dar um alcance maior. Então é isso, pessoal. Estou aqui encerrando, né? Quero agradecer o Edmir, né, por ter aceitado o convite novamente, né? Também quero agradecer aqueles que estão nos assistindo, né? Enfim, é isso. Está encerrando aqui mais mais um entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui.